contigo, nossa eterna gratidão. Mas para a palavra em Montanelli, que vai nos brindar, como sempre, com o seu verbo iluminado. Jesus abençoe seu verbo Francisco de Assis ao lado. Queridos amigos, senhoras e senhores, antes de mais nada, concordando com o que Matusalém dizia, precisamos aprender a agradecer a Deus por estarmos no corpo que possuímos, no corpo que nós merecemos, por esta vida maravilhosa que temos, pelas oportunidades que nos são dadas por existir entre os seres humanos. Nós escolhemos para este mês um tema cujo título, somente o título, deixa muita gente preocupada: suicídio. Até pronunciar a palavra provoca um choque, parecido com aquele que acontece quando se diz câncer. Tem tanta gente que, ao ouvir o nome câncer, com medo de morrer do câncer, se mata. Então, nós, como espíritas, precisamos fazer uma análise, um estudo, para compreendermos melhor quais são as circunstâncias e as situações que poderão nos envolver, nos comprometendo, quais são os momentos que nos podem levar a uma depressão, a uma tristeza profunda, e em que situações nós podemos ter de auxiliarmos aquele nosso irmão que está passando por dificuldade, porque nós precisamos aguçar os nossos conhecimentos espíritas para observar se próximo de nós existe alguém com problema psicológico, ou mesmo se nós próprios estamos passando por uma transição difícil, por um baixo astral, e nos dispormos a falar com quem está deprimido. Uma das funções mais maravilhosas que a doutrina espírita possui é o atendimento fraterno, desde que aquele que vai fazer o atendimento tenha conhecimento e encaminhe o enfermo para um psiquiatra, para um psicólogo, ou encaminhe seu nome para a sessão de desobsessão, porque casos há em que o caso é obsessivo. Lamentamos muito os inúmeros casos que vêm acontecendo no mundo, de pessoas que tiram a própria vida sem saberem que existe outra vida além desta vida. Mas pior que isso é saber que espíritas também podem cair nesse precipício. Por incrível que pareça. Dizia Severino Rodrigues, lá de Patos, com quem nós convivíamos, que a doutrina espírita, com a sua teoria, com a sua explicação, com a sua lógica, seria capaz de evitar que qualquer pessoa cometesse um crime contra a sua própria existência, mas não é verdade. Já aconteceram alguns casos. É evidente que o número é pequeno, porque o espírita sabe que o corpo pode ser destruído, mas
alma imortal, e que levará para o outro planeta, para o outro mundo, onde for levado a situações dolorosíssimas. Portanto, precisamos nós espíritas estar muito atentos para encaminhar as pessoas que sofrem para uma casa espírita, para um psicólogo, para um psiquiatra. Não nos negarmos a auxiliar, a dar as mãos. Não é preciso ser médico formado, é preciso ter amor, é preciso ouvir. Porque o grande número de casos de desespero envolve-se em famílias em que não mais se dialoga, em que custa-se ou gasta-se o tempo teclando os celulares, em que os filhos se reclusam nos quartos, se trancam por dentro e não tem ninguém que escute o seu desespero. É preciso que a gente perceba e indique a essas pessoas que sofrem um CVV, um centro espírita ou um doutor, um psiquiatra. Ninguém está isento do sofrimento, nem desse tipo de provação. Mas diz Emmanuel que essa tendência depressiva tem como origem a ociosidade, tem como origem a falta de fé no ser humano. No Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta se o homem pode dispor de sua vida. E os Espíritos dizem que somente Deus dispõe. Esse corpo que possuímos foi recebido por empréstimo divino. Por empréstimo para cuidarmos, para zelarmos por ele. Se devolvermos antes do tempo, é suicídio indireto. Porque se você recebe um corpo e não cuida de sua saúde, se você recebe seu corpo e gasta-o com farras, com boemia, com excessos na alimentação, propicia um desgaste e uma redução de tempo de vida na Terra. Suicídio indireto. Porque suicídio não é só apenas usar de uma arma ou de um veneno. Não. Suicídio é reduzir o tempo de existência na Terra. Algumas vezes nós temos mencionado em outras palestras que nós temos poder para elastecer nossos dias sobre a terra. E quando a gente pergunta, você queria viver mais? Sem dúvida. Gostaria de viver mais, mas gostaria de viver mais na bonança. Gostaria de viver mais passeando. Gostaria de viver mais sem preocupação. Porque quando chega a doença, quando chega a enfermidade, quando chega a dificuldade, então começa a se lamentar de Deus. Quando são esses testes que dão a têmpera da alma, que prepara o espírito. E quais são os casos motivadores do desespero humano? São múltiplos. Diz o psiquiatra Fernando Fernandes que a mulher tenta mais vezes se matar do que o homem. Mas o homem consegue morrer nessas tentativas mais do que a mulher. Mas os jovens cometem muitos e muitos suicídios por conta de suas inexperiências. Porque o jovem imagina que quando acaba um namoro, o mundo desmoronou.
Porque imagina que aquele fato não tem nunca solução alguma. Por imaturidade da juventude. Quando nós, espíritas, sabemos que no plano espiritual são realizados planejamentos para a nossa vida aqui na Terra. São definidos quem vai ser nosso cônjuge, quem vão ser nossos filhos, que função vamos exercer na Terra, se vamos ser pobres ou ricos, saudáveis ou enfermos. É planejado no mundo espiritual. E mais, vem um carimbo dizendo a data de validade. Mas se nós não cuidarmos de nossa saúde, é como um remédio que se estragou dentro da validade. Doutor, o remédio estava dentro da validade e me ofendeu. É o caso. Dentro da validade, não era para morrer, mas a pessoa precipitou-se por desgaste biológico. Nós temos um carimbo de validade, mas podemos viver 10, 20, 30 anos a mais do que a validade prevista, se formos considerados mais importantes aqui do que lá. Se queremos viver mais, trabalhemos no bem. Não tem exemplo melhor do que o exemplo de Chico Xavier, que encarnou aqui na Terra para produzir no máximo 100 livros. E sua existência na Terra foi tão expandida que publicou mais de 400. Para o psiquiatra Fernando Fernandes, ele considera que aqueles que praticam o crime contra a própria vida deve-se a processos psiquiátricos, enfermidades psiquiátricas. 90% dos casos, na visão dele, é de esquizofrenia, de visões, de vultos, de escutar vozes. Mas o doutor Sérgio Felipe, espírita, sabe que muitos casos obsessivos, violentos, é por influências espirituais e não de loucura biológica. Mas o doutor Fernando Fernandes considera que 90% das mortes por suicídio se dão por conta de loucura do organismo, do cérebro. Mas ele fala e considera também, nesse 10% restante, a depressão. E a depressão é terrível. E como a depressão prejudica a nossa vida diária. Como a depressão conturba a nossa existência. Por que é que nós temos depressão? Diz Wendell Carvalho, técnico em relações humanas, que a gente entra em processo depressivo porque dá valor a duas coisas. Dá valor a duas coisas. Preocupar-se com aquilo que não tem. Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, com o que não tem. O outro ponto é focar naquilo que ele não pode resolver, naquilo que não está a seu alcance. Então, essas duas situações, preocupar-se com o que não tem e focar naquilo que está fora das suas ações, não leva a nada senão a depressão, a tristeza. Então é preciso a gente ser lógico, ser frio e meditar. Por que eu devo me preocupar com o que eu não tenho? Pelo contrário, eu devo estar grato a Deus por aquilo que Ele concedeu a mim. Devo estar grato a Deus por respirar. Parece uma coisa boba, parece uma coisa simples.
Mas só sabe da importância de respirar quem tem bronquite asmática crônica, enfisema pulmonar. Veja o que é bom para tosse. Quem não sabe a importância dos pés. Quando tem muitos que nem pé possuem. E são eles que nos conduzem para os cantos, nos fazem nos locomover, porque nós não somos gratos por aquilo que temos. Para combater a depressão, vai ser preciso focar naquilo que a gente tem, por pequeno que seja. A audição, o paladar, o olfato, os amigos, o pai e a mãe, mesmo aqueles que dizem que não tem mais sentido a vida, esquece-se ele, que foi gerado num momento de eterno amor, por uma paixão, ainda que de poucos minutos, de um casal, que colocou no útero os sêmenes da vida. E aquele que tira a sua própria vida é preciso que analise, que pense, que as consequências não são apenas fugir do sofrimento como pretende, mas ele prejudica toda a família, abala um universo de pessoas, porque morrer não é nada. Perceber que alguém vai lentamente morrendo não é problema algum para a família. Comparável com o caso de ver na família alguém tirar a vida. Porque deixa constrangido todos. Deixa uma dor de consciência naqueles que ficaram. Um sentimento de culpa muito grande. Onde foi que eu errei? Porque eu não estava mais perto? Porque eu não auxiliei mais? Porque eu não tentei corrigir? Essa busca pela paz, essa busca pela felicidade, passa pelo trabalho, e é preciso reconhecer que é no trabalho que a gente conquista a felicidade. É preciso lembrar ao jovem que perdeu um amor, que achava, que acreditava que aquele amor, uma vez perdido, é motivo para se matar, que a gente diga: jovem, de repente esse seu gesto foi muito tolo, porquanto essa pessoa não era a sua pessoa escolhida na espiritualidade, não era a sua alma gêmea, preparada pelo mundo espiritual, você se precipitou. Foi tudo uma ilusão. Tudo lá é planejado. Mas nós aqui temos o livre-arbítrio. Alguém vai dizer: mas Janete, tudo é planejado, o pessoal casa 6 vezes. 6 casamentos não é planejado, não. Mas acontece que a gente se precipita. Se precipita uma vez, 2, 3. Provoca problemas, cria problemas, dificuldades da vida, e tem que levar a cruz porque criou dificuldades. É preciso, para tomar uma decisão séria, muito séria perante a vida, uma vida matrimonial, por exemplo, pedir intuição. Pedir intuição. Não é fácil, mas é preciso considerar que a perda de alguém, o meu filho morreu, eu vou morrer também.
Quanto engano existe nisso que a doutrina espírita não vem explicar? Que mata-se o corpo, morre o corpo, mas a alma é imortal. E essa ligação perfeita entre espírito e matéria é tão integrada que é órgão a órgão ligado, célula a célula ligado, de tal forma que uma morte prematura antes do tempo, evidentemente, provoca dores atrozes no espírito que partiu. Porque ele vai continuar sentindo a matéria o influenciando, porque a matéria estava com todo o vício, com todo o vigor. E o espírito se lamenta, porque sente os vermes comendo o seu corpo físico, porque ele fica preso ao corpo físico. Então nós precisamos alertar, cuidar das pessoas, ter o máximo possível de carinho e de amor pelas pessoas, porque na maioria dos casos, elas querem falar e ninguém dá ouvido. Na maioria dos casos, é falta de atenção. Ninguém está livre de uma depressão. Ninguém. E é preciso que a gente se cuide para que essa depressão não nos jogue para baixo. E quando eu começo a ficar deprimido, eu tenho que mudar minhas atitudes mentais. Eu começo a tomar uma atitude de reação ante aquele momento negativo, que pode ser sob influência espiritual, que pode ser porque eu escutei uma notícia negativa, pode ser uma motivação por algo exterior, porque a depressão se instala por aquilo que está no exterior, e eu tomei conhecimento e eu fiz uma análise no meu inconsciente, na minha memória, na minha mente, interpretei aquilo, joguei aquilo como uma coisa ruim, e eu entro então em baixo astral. Eu preciso aprender a controlar essas experiências externas, porque os fenômenos externos sempre existirão, acidentes, mortes. Como você vai interpretá-los é que é o segredo. Se lhe faltar força, recorra à prece. Se lhe faltar fé, busque Jesus, busque a oração. E quando você estiver sentindo-se abatido, procure reagir. Procure cantar, dançar, caminhar. Procure ter conversas sadias, fuja de noticiários deprimentes, fuja dos vícios da droga, do álcool, que faz a pessoa se deprimir, embora dê uma euforia momentânea. Muitos casos de atentado contra a própria vida são experiências com drogas, às vezes aparentemente simples, ingênuas, mas que minam as forças, abatem a pessoa. Então é preciso verificar que contemplar o sol, respirar fundo, fazer meditação, não é preciso ser técnico em yoga, não. É preciso mudar a mente. E a gente, quando escuta Jesus dizer, perdoai 70 vezes, 7 vezes, quando Pedro lhe perguntou, mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus responde, 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes. Jesus estava falando não só em aperfeiçoamento espiritual, mas em tratamento de depressão. Porque quem não perdoa se deprime, guarda mágoa, fica em baixo astral,
cria revolta, estraga o funcionamento do seu organismo. Nos Estados Unidos, um biólogo, Michael Gerson, ele conseguiu constatar que no nosso abdômen, no nosso intestino, tem cerca de 500 milhões de neurônios nos intestinos, que mandam mensagens de alegria ou de felicidade para o cérebro. Então, quando você se alimenta mal, você pode ficar triste. Quando você se alimenta bem, de uma forma não exagerada, não comer demais, escolher a alimentação saudável, é tido por observadores que são estimulantes do bem viver. Então, o bem viver passa pela alimentação. Jesus disse: eu tenho um alimento que vós não conheceis, que era a oração e a fé. Então, nós precisamos de mais do que nunca lembrar-se de que estamos na terra não a passeio, que o sofrimento é necessário, que as doenças são importantes. Não se trata de masoquismo, mas se trata de experiência, de provações. Que aqueles que tentam fugir da dor, na maioria das vezes é por ignorância, pensa que vai solucionar um problema quando vai acrescentá-lo, piorá-lo muito mais. Muito mais. Tenhamos o máximo cuidado com a depressão. Ela pode transformar a sua vida numa tragédia. E você vai observar se você próprio está se escondendo no quarto e acostumando-se a desligar as luzes para ficar no escuro. Se você está ficando um macambúzio, que você não quer mais conversar com as pessoas, você começa a se observar se você está abraçando menos seus amigos do que antes. São aspectos que têm de ser observado. Porque nós somos geradores de amor. E o amor é estímulo de vida no universo. Precisamos estar sorrindo, estar alegre, estar feliz, alimentando com tranquilidade, sem excessos, com equilíbrio psicológico. Eu liguei para meu irmão Elísio em João Pessoa. Disse: Elísio, eu queria uma ajuda sua. Disse: diga. É que eu vou fazer uma palestra no mês de julho sobre suicídio. E eu, particularmente, não conheço nenhum caso para contar. E era tão interessante contar um caso, porque ilustra. Porque o que eu sei, por exemplo, o caso de Judas Iscariotes. Estava com Jesus, conviveu com Jesus, mesmo estando ao lado do mestre, não impediu que ele se matasse. Da mesma forma, por ser espírita, não impede que um dia uma pessoa cometa um absurdo desse. Embora que seja mais difícil, mas é possível. Mas eu queria um exemplo assim atual. Não bíblico, exemplo bíblico, um exemplo atual. Porque nós temos, por exemplo, no livro de Deuteronômios, capítulo 30, versículo 16, se não me falha a memória, Deus dizendo assim: eu vos orientei sobre a vida e a morte, sobre o viver e o morrer, mas eu aconselho, escolham a vida, escolham viver. Essa é a recomendação de Deus para nós. Por quê? Porque nós não criamos a vida. Como muito bem Matusalém disse,
Nem a ciência sabe definir a vida, só Deus. Elígio, você tem alguma coisa para me dizer? Ele disse, tem um fato que aconteceu comigo. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu convivi com um amigo meu, um empresário, uma criatura boa, criatura ótima, uma criatura agradável, não era espírita, mas uma pessoa muito boa, muito tranquila, saíamos juntos, conversávamos, era casado. Um primo dele inventou de entrar na política e pediu ajuda dele. E ele tinha certeza que o primo ia ser eleito. E começou a investir no primo. E todos nós sabemos como é política. A casa dele enchia de gente para pedir dinheiro, para pedir não sei o quê. É proibido isso, mas acontecia. E nisso, ele ficou batendo no fundo do alado, na expressão popular, ficou liso. Esperou a votação, o primo não foi eleito. Botou a mão na cabeça. Começaram a chegar as cobranças. Ele não tinha dinheiro em caixa. Tinha falido. Desesperou-se. Não desabafou com ninguém. Guardou aquela tristeza dentro dele. Pensando que era a solução. Pensando que, não sabendo que a vida continua após a morte. Desconhecendo a informação espírita da imortalidade da alma. Cometeu a besteira de se matar, de atirar na própria cabeça. E Alígio, o meu irmão, ficou chocado quando soube e passou a orar por ele todos os dias. Todos os dias, por muitas e muitas e muitas semanas, orando por ele. Era amigo dele, ficou penalizado, uma pessoa tão boa, fez essa besteira. Passado meses, ou um tempo lá indefinido, que eu não sei quanto foi o tempo, ele teve um desdobramento mediúnico, ou seja, saiu do corpo. Quando a gente vai se deitar e vai dormir, há alguns casos a gente sai do corpo. Ele saiu do corpo e foi levado ao encontro desse seu amigo e irmão, por quem ele orava muito. Abraçaram-se, mas ele percebeu um detalhe: esse seu amigo, que tinha se matado, estava completamente sem reação. Parecia muito mais uma esfinge, uma estátua, parecia muito mais um manequim, que não se mexia, que não tinha expressão, parecia um louco, não reagia a nada. Ele mexeu, balançou, fulano, ele não respondeu. Ele ficou compadecido, tocado, pegou pelas mãos, vamos aqui, e puxou nesse seu desdobramento, e o levou para a casa de Zélia, a nossa irmã Zélia. E chegando lá, pediu para ele sentar-se numa cadeira, e disse, vou aplicar-lhe passes. E começou a aplicar passes para que ele fosse beneficiado. Em dado instante, aquela cena do passe desaparece, e ele encontra-se agora na praia de Tambaú. E lá vem chegando um navio que chega até a beira da praia. A gente sabe que não é possível. Mas esse navio chegava até junto aos pés dele, para levar várias pessoas nesse navio. E Alígio acordou. E diz, Andrés, eu fiquei pensando que ele foi nesse navio. Foi, Alígio, foi. Esse navio levou
para um plano espiritual, porque ele estava perambulando na terra, por certo. E esse meu irmão Elísio ficou com aquilo na cabeça. Eu sei que eu vi meu amigo, mas eu queria avisar, contar isso para a esposa dele, para a viúva. Aí disseram para ele, não, Elísio, ele é protestante, não vai acreditar. Disse, mas eu sinto vontade de ir. Pegou o endereço e foi bater lá. Isso depois de 20 dias. 20 dias do ocorrido, do sonho revelador, do encontro que ele teve, ele foi bater lá na casa desse seu amigo. Naquele tempo, ele bateu palma, a senhora atendeu. Esse senhor vem aqui para conversar com a senhora, que é a viúva, dá licença, eu sou muito amigo de fulano, entre. Se apresentou, olha, eu sou espírita, me desculpe, pode ser, não estranhe, mas eu venho trazer notícias. Disse, não, por ser espírita não é problema não, porque eu quero é notícias do meu marido. O que é que o senhor tem a me contar dele? E ele contou todo o relato, dizendo para ela que sabia, acreditava que tinha saído do corpo e se encontrado com o marido dela, e que se abraçaram, que aplicou passes, e que ele fora embora num navio, levado por Deus. Ela parou, disse, quantos dias faz que o senhor teve essa revelação? Faz mais ou menos 3 semanas, 20 dias. Ela disse, olha, essa revelação sua é verdadeira. O senhor esteve com meu marido, de verdade eu acredito. Porque eu estava tendo um pesadelo terrível. Todas as noites, eu sonhava com ele arrodeando a casa. Eu gritava pelo nome dele, ele não me ouvia. Não fazia reação nenhuma, não tinha expressão na fisionomia. Eu corria atrás dele, ele não me escutava. Eu acordava assustado, no dia seguinte a mesma coisa. Ele correndo ao redor da casa, eu gritando, pedindo que ele parasse, ele não parava, clamando. Passaram-se muitos e muitos meses assim, eu já não aguentava mais. Faz 20 dias que eu não sonho mais. Ele foi embora. Certo é que seu sonho, o seu encontro é verdadeiro. A doutrina espírita, meus queridos, nos revela esses segredos da vida e da morte, do nascer e do reviver, da oportunidade de estar vivendo aqui, de cada minuto novo que estamos vivendo aqui. É importantíssimo que nós saboreemos. Vamos alongar nossos dias sobre a terra, porque viver aqui é importantíssimo para a nossa evolução, porque uma vez chegando no mundo espiritual, 10 anos lá, de trabalho contínuo, talvez 1 ano aqui, de provações bem vividas, se progrida muito mais, porque lá é uma mamata, entre aspas, porque aqui a gente topa com gente ruim, com assaltante, com bandido. Lá não, é só as pessoas que querem do mesmo tipo, da mesma vibração, da mesma sintonia, com a mesma afinidade, na mesma cidade espiritual. Não tem nada. Aqui você chega na esquina, com medo de vai ser assaltado, roubado, tirar sua paciência, tem salário, tem saúde, vai interno no hospital, e não tem nada disso lá. Então o seu progresso é lento, é por sacrifícios muito grandes com o resultado desse tamanho. Por isso que lá existe uma fila gigantesca para renascer, maior do que a fila do SUS, enorme, só com um problema. Antigamente nascia em cada família antiga 10, 15, até 20 filhos. Hoje em dia as mães só querem um filho, para não atrapalhar a lua de mel, para não perder as formas. Nós precisamos pensar
nos valores da alma, naquilo que Deus espera de nós. Não sabemos exatamente o que viemos fazer, com quem vamos casar, quantos filhos vamos ter, mas sabemos que pedindo intuição, se dispondo a trabalhar, orando e com fé, vamos seguir o destino feliz e cumprir com o nosso dever. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça sempre, fazendo com que valorizemos a vida, que é realmente uma bênção de Deus em todo o universo. Que assim seja. Agradecer, meu irmão Zanelis, a sua participação, a sua palestra, que a todos enriqueceu com o seu conhecimento. Vamos pedir agora as bênçãos do céu para encerrar nosso trabalho. Pai, profundamente agradecido pela primeira parte desse trabalho, te pedimos permissão para, em teu nome sacrosanto, e em nome de Jesus, o teu Filho maior, e a nossa esperança constante, das Farandes Samora de São Francisco da Assis, para declarar encerrada a primeira parte do nosso trabalho, confiante que na segunda parte, onde nos propomos a diminuir a dor do nosso próximo, a tua mão poderosa e santa esteja abençoando a nossa tarefa. A todos, muito boa noite. Aqueles que estão nos assistindo pela televisão Chico Xavier, nós desejamos uma semana cheia de bênçãos e que a rosa crística floresça no coração de todos, e que o odor da violeta seja constante em todos os rincões dessa pátria imensa, cujos problemas preocupam todos nós a cada instante. Muita paz.